Boa tarde, pessoal, tudo bem? Nós, nós estamos hoje aqui, vamos terminar o assunto que temos tratado já há alguns dias, desde que começamos a falar do tabernáculo. Quero falar para vocês hoje sobre o sacerdócio real. Sacerdócio sabemos que era uma das principais funções do, era uma das principais funções do tabernáculo. A primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 9, ele escreve assim: Mas vós, Pedro se referindo a nós, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o que Deus quer de nós agora? Depois que acabou o tabernáculo, acabou o templo, acabou o, o sacerdócio levítico, o que é que Deus quer de nós agora? Por que que Deus nos chama? Para que Deus nos chama? Se não sabemos quem somos, nós não vamos saber o que devemos fazer. Nós só sabemos o que vamos fazer e o que devemos fazer se nós soubermos a nossa identidade. E é interessante que, para sabermos quem nós somos, não precisa de nada muito especial, nada muito especial. O apóstolo Pedro já respondeu para nós. Ele já disse tudo que nós somos. Primeira coisa que ele disse é que nós somos a geração eleita. Pedro começa então mostrando que nós somos uma geração escolhida, eleita pelo próprio Cristo. Foi Jesus mesmo quem disse assim: Não foste vós que me escolhestes a mim, ao contrário, eu vos escolhi a vós. Não é isso? Está em João 15,16. Então é a primeira coisa que Pedro diz: vocês são a geração eleita. Depois, Pedro diz que nós somos o sacerdócio real. E por que essa ideia de nós sermos o sacerdócio real? Pedro, ele restaura isso de um texto que está em Êxodo 19:6. O tabernáculo tinha acabado. O templo foi derrubado no ano 70 depois de Jesus. O véu do templo se rasgou, não havia mais o Santíssimo. E Pedro retoma umas palavras de Moisés que estão em Êxodo 19:6, que diz assim: Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Somos o próprio sacerdócio, no sentido de que nós temos o privilégio de entrar na presença de Deus por intermédio de Jesus Cristo, depois que o véu do templo foi rasgado. Mas Pedro ainda diz mais algumas coisas sobre nós. Além de dizer que nós somos geração eleita, que nós somos sacerdócio real, ele diz que nós somos nação santa. Vocês também são uma nação santa. Isso significa que nós somos um povo separado para servir a Deus. E servir a Deus deve ser a nossa real ocupação, deve ser a nossa principal preocupação. Pedro toma essa expressão lá de Êxodo e Deuteronômio. Fomos escolhidos por Deus para a salvação e para a santificação. E ele ainda diz mais, vejam que força de expressão que ele usa assim. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Não pertencemos a ninguém, a ninguém. Não temos outro dono. Não somos propriedade de qualquer outro Deus.
Não, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus e somos exclusivamente de Deus. O texto coloca aí a ênfase, pode perceber, no fato de que somos exclusivos dele. O texto chama atenção para a exclusividade, não podemos ser divididos. Sabemos que aquilo que é dividido não é exclusivo. E Pedro diz assim: nós somos povo de propriedade exclusiva. Não há como sermos divididos com ninguém. Não somos valiosos porque somos capazes. Nós somos valiosos porque pertencemos a Deus. Isto tudo nos leva a uma missão que é apresentada também pelo próprio apóstolo Pedro. Veja que ele diz assim: ele nos identifica, vocês são geração eleita, são sacerdócio real, são nação santa, são povo de propriedade exclusiva de Deus, para uma missão: anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isto significa que temos que proclamar os feitos do poder de Deus, a glória de Deus, a graça de Deus, a sabedoria de Deus, o amor de Deus, a santidade de Deus ao mundo. Nos tornamos povo eleito, raça escolhida, nos tornamos sacerdócio real para ser anunciadores, sermos testemunhas de que somos filhos de Deus, de que somos da luz e não somos das trevas. É por isso que ele nos colocou nessa posição privilegiada. Pergunto a você: estamos cumprindo a nossa parte? É tão lindo ser sacerdote real, ser nação eleita, ser povo santo, ser propriedade exclusiva de Deus, mas isso implica uma responsabilidade. Estamos cumprindo a nossa responsabilidade? Queridos, vamos aproveitar este final de semana para pensarmos um pouco nisso. Estamos cumprindo a nossa responsabilidade como nação santa, como povo escolhido de Deus, como propriedade exclusiva de Deus? Espero e desejo de coração que todos nós possamos responder positivamente a esta pergunta. Até segunda-feira. E eu ainda vou pedir a você, se você ainda não se inscreveu no meu canal, faça isso, vá no YouTube, procure Mércia Madeira e inscreva-se. Estou aguardando. Até mais. Que Deus abençoe.